Seja sincero. Qual a sua reação quando alguém te diz que é um pastor? Qual a primeira coisa que vem à sua mente? Se você é um cristão, você vai olhar com admiração e querer saber mais. Agora, caso você seja de outra religião ou um cético, você vai olhar com muita desconfiança, pois ser pastor, para muitos em nossos dias, é ser ladrão. Esse, infelizmente, é o pensamento de muitos. E sabe por que isso acontece? Porque isso é a realidade de muitos falsos pastores e mestres. Falsos no verdadeiro sentido do termo. Se você tem estudado a história da igreja aqui no canal, você sabe que enquanto desafios difíceis surgiram de fora da igreja, os mais perigosos sempre foram os que surgiram de dentro dela. Pois de dentro surgem os falsos mestres, os mercadores do erro que se disfarçam como mestres da verdade. Falsos mestres assumem muitas formas, adaptadas aos tempos, culturas e contextos. Portanto, fiquem alertas, pois os maiores embaixadores de Satanás não são cafetões, políticos ou poderosos, mas pastores. Seus sacerdotes não pregam uma religião diferente, mas uma perversão mortal da verdadeira. Suas tropas não fazem um ataque frontal completo, mas trabalham como agentes, esgueirando-se para o exército inimigo. As táticas de Satanás são estudadas, astutas, previsíveis e eficazes. Portanto, devemos sempre permanecer vigilantes. Jamais se esqueçam das palavras de Jesus registradas em Mateus 7, no seu grande Sermão do Monte. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. E quando olhamos para Ambrósio, vemos exatamente o oposto destes homens. Eu estou falando de Ambrósio de Milão. Se você assistiu o nosso vídeo de estudo, você sabe muito bem quem foi Ambrósio e qual o legado que ele deixou. Vemos em Ambrósio exatamente o oposto destes homens. Ambrósio pertencia a uma família rica e amava doar seus bens aos pobres. Ele era um homem de uma grande cultura, aliada a uma grande humildade e caráter exemplar. Ambrósio não era nenhum charlatão. O charlatão é a pessoa que usa o cristianismo como um meio de enriquecimento pessoal. Paulo advertiu Timóteo para que se guardasse desse tipo de gente. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. 1 Timóteo 6, versículos de 3 a 5. O charlatão só está interessado na fé cristã na medida em que esta pode encher a sua carteira. Ele usa sua posição de liderança para se beneficiar da riqueza dos outros. Ambrósio também não alegava ser o que não era. Muitos em nossos dias se dizem profetas, mas são falsos profetas. Cuidado, povo de Deus. O profeta afirma ser dotado por Deus para trazer nova revelação que não está nas Escrituras. Novas e autoritativas palavras de predição, ensino, repreensão ou encorajamento. Na realidade, porém, ele é comissionado e fortalecido por Satanás com o propósito de enganar e perturbar a Igreja de Cristo. João fez uma advertência urgente sobre ele. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João 4, versículo 1. Os cristãos devem provar os espíritos para determinar se eles provêm do Espírito Santo ou de um espírito demoníaco. Quando olhamos o testemunho de Ambrósio, podemos testificar que ele se opôs até mesmo aos imperadores, mantendo-se fiel a Cristo. Ele não era nenhum bajulador. O bajulador anseia por popularidade e elogios do mundo, não é? Para manter o respeito de seu seguidor, ele prega apenas as partes da Bíblia que considera aceitáveis. Portanto, ele fala muito de felicidade, mas pouco de pecado.
muito do céu, mas nada do inferno. Ele lhes dá apenas o que eles querem ouvir. Ele prega um evangelho parcial que absolutamente não é o evangelho. O bajulador é tão antigo quanto a própria igreja. Ele prega o evangelho vazio para uma igreja lotada. Olhe para os exemplos deixados nas Sagradas Escrituras. Olhe para a história da igreja que nos apresenta homens como Ambrósio de Milão, um verdadeiro pastor. Faça isso e siga o caminho do Senhor Jesus. E Deus te concederá a coroa da justiça. Amém? Você deseja isso para a sua vida? Então deixe um comentário que expresse o seu desejo e sua fé em Deus. Além de abençoar outras pessoas, seu comentário fará com que este vídeo alcance mais pessoas. Aproveite para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, tá bem? Deixe o seu like sempre para que o YouTube continue indicando para você os vídeos aqui do canal. E até amanhã, se assim Deus nos permitir.